Quando nós temos a Santa Ceia, nós não temos o culto infantil, portanto as crianças ficam conosco aqui, perto de seus pais. Esse tempo de meditação também, palavra do Senhor. Filipenses 3, a partir do versículo 12, você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, compartilhe aí com quem estiver sem Bíblia do seu lado. Você em casa, abra sua Bíblia, ou então simplesmente acompanhe a leitura que eu passo a fazer nesse instante. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus mesmo abençoe a sua palavra lida nesse instante. Amém. A pergunta mais intrigante dos nossos dias, diante de tanta tecnologia, de tanta modernidade que nós vivemos e experimentamos, talvez a pergunta mais intrigante seja: por que as pessoas vivem tão mal? Por que tanta gente vive tão mal nos nossos dias? Não de modo perverso, não nesse sentido, mas futilmente, correndo atrás de coisas sem sentido, para olhar para trás depois de cada dia, de cada para se imitar nas pessoas. Nós vivemos uma época de celebridades, de muitas celebridades, mas de poucos santos. Essas são as palavras de Eugene Peterson, um pastor, pensando este momento que nós vivemos na vida cristã. E assim nós percebemos que nós temos um grande desafio enquanto igreja. E desafios fazem parte da nossa vida. E talvez a coisa que nos mantenha num pé de igualdade com quem anda dentro da igreja e fora da igreja, seja justamente o objetivo de alcançar esses alvos, essas metas, de avançar em frente, de prosseguir, de superar os desafios, de superar as adversidades, de chegar lá. Para alguns, o desafio simples de restaurar fissuras, fraturas em seus relacionamentos, em suas histórias. E assim nós vamos lutando em busca de todos esses objetivos diários. Paulo, quando escreve essa parte aqui da epístola, Paulo está falando algo de presente. Paulo está falando do agora, embora ele tenha escrito isso há muito tempo atrás, mas no dia que ele escreve isso daqui, ele está falando de uma situação presente. E sinceramente, se eu fosse escolher aqui um texto, um tema, um título aqui para essa mensagem, eu creio que o título seria Vida Cristã no Presente. Mas a gente poderia usar espiritualidade saudável no presente, ou relacionamento com Deus no presente, agora, aqui. E aí Paulo então vai escrever, diante de tudo aquilo que ele escreveu aqui, nós já lemos durante o culto, mas essa parte aqui, ele se concentra aqui no que está acontecendo neste exato momento. Eu quero compartilhar isso com você, dá uma olhada aí. Quando ele diz, olha, mas
prossigo para o alvo. Prossigo quem? Eu. Quando? Agora. Neste exato momento, Paulo estava a caminho do alvo. Embora ele fale, esquecer isso num tempo presente, ou seja, é exatamente neste momento agora em que se encontra o apóstolo Paulo, que ele se esquece e avança, como se passo a passo ele buscasse atingir os seus objetivos, e o seu alvo é Cristo. E deixa isso aqui muito claro, porque se você tiver de sair daqui essa noite com uma mensagem em mente, a mensagem é esta: o alvo é Cristo. Essa é a mensagem da noite aqui. Versículo 14, ele fala de novo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: todos nós que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. Se porventura pensais de algum modo, pensais quando? Agora, neste exato momento. Se nós aqui pensamos de alguma forma diferente disso, Deus vai esclarecer vocês no futuro, mas esse pensamento agora é fundamental. Então Paulo conclui dizendo: todavia andemos agora, neste exato momento. Portanto, esse é um texto que está impregnado de ações ou de palavras que estão dizendo de algo que precisa acontecer agora, algo que está acontecendo neste exato momento, e Paulo passa isso para essa igreja. Segundo alguns comentaristas, Paulo escreve essa carta neste tom, que é uma carta muito especial. Paulo escreve da cadeia, você sabe disso. A carta que ele mais fala sobre alegria. Ele escreve essa carta e num determinado momento ele diz: eu sei que as minhas cadeias de alguma forma têm contribuído para o Evangelho. E ele escreve isso para esses irmãos, não para que eles ficassem mais preocupados ainda, mas pelo contrário, para que eles fossem fortalecidos pela palavra do apóstolo. As minhas cadeias não são vergonha, pelo contrário, elas têm contribuído para que o Evangelho continue a prosseguir, continue a avançar. É nessa carta que Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É nessa carta que o apóstolo Paulo vai falar da saudade que ele tem desses irmãos. É nesta carta que o apóstolo Paulo vai incentivar a igreja a permanecer firme em meio ao sofrimento. É nessa carta que o apóstolo Paulo vai falar sobre permanecer no testemunho. É nessa carta que o apóstolo Paulo fala: toma cuidado com falsos mestres, eles estão no meio de vocês. Eles estão falando de uma tal circuncisão aí que não é verdade, nós somos a circuncisão. Vida cristã na prática, no presente. E eu quero compartilhar algo muito direto com você nessa noite sobre isso. A partir disso aqui que ele fala. E para ser mais específico, no versículo talvez central aqui desse texto, quando o versículo 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Porque Paulo, nos textos anteriores, nós lemos aqui, Paulo faz uma lista de quem ele era, das suas prerrogativas, dizendo do que ele tinha feito até então. E ele diz: olha, bem que eu poderia confiar na carne, eu principalmente, se alguém confia na carne, se alguém confia simplesmente em seguir a lei, eu muito mais. Olha o que diz o versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo está dizendo o seguinte: olha, sou zeloso, fui zeloso pela lei, sou o tipo de pessoa que é considerado como perfeccionista em tudo aquilo que faz, sou guerreiro, luto por todas as coisas, lutei por isso sim, sempre fui dedicado em tudo aquilo que fiz. Mas me parece que nessa igreja, segundo esses estudiosos que eu mencionei, alguém já se achava perfeito, completo. E Paulo então diz: olha, não que eu, mesmo apesar disso, achar que eu já tenho alcançado a perfeição, eu não alcancei. Paulo sabia que do lado de cada túmulo, essa perfeição não aconteceria. Paulo tinha consciência disso. Portanto, irmãos e irmãs, essa reflexão, essa meditação nessa noite, só vai fazer sentido para aqueles que desejam viver uma vida cristã real, verdadeira, nesses dias.
E Paulo nos dá aqui alguns conselhos. E o primeiro conselho que Paulo dá é um conselho que eu quero compartilhar com vocês. Porque depois de fazer essa lista, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Guarda aí para você. Algumas coisas precisam ser esquecidas. Paulo faz a lista dele, o que ele entende que ele precisa esquecer. Ele tem uma lista. Que ele era zeloso, que ele era aquilo, mas ele está dizendo de coisas que lá, naquele tempo, foram importantes. Mas agora não é importante mais. É preciso esquecer dessas coisas, jogar isso fora, deixar isso no passado, deixar para trás. E aqui tem um alerta para nós nessa noite. Algumas coisas nós precisamos deixar para trás, esquecer. Recordações que nos machucaram, palavras que foram ditas contra nós, lembranças que nos prejudicaram, coisas que neste momento você pode dar o nome a que for, a qualquer que seja, sentimentos, ações, lembranças, que nós precisamos esquecer. Não ajudam agora, não servem de nada nesse momento, só trazem peso muitas vezes. Nós precisamos aprender a romper com coisas do passado. Nós precisamos romper a alma, nos ombros. E nós somos bons em juntar quinquilharias, não é verdade? Quase todo mundo tem em casa, quase todo mundo, uma gaveta de colocar tudo. Quem não tiver, que atire a primeira pedra. Ou um quarto. Sabe aquele quarto que você joga lá dentro? Que dá medo até de entrar? Quem tem sótão? Sótão. Mas quem não tem sótão não se deixa por menos. E tem lá uma gavetinha que Deus me livre chegar perto. Mas é porque nós somos bons em juntar coisas. E nós somos bons em juntar coisas aqui e aqui, que nós precisamos jogar fora, deixar no passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E por que não dizer das nossas discussões, não é verdade? Muitas vezes entre marido e mulher, como nós somos bons em lembrar de coisas do passado. Daquelas discussões lá de trás, lá no primeiro dia de namoro, lembra? Tem gente que vai lá atrás, fala, mas você não me olhou direito. Como não olhou direito? Estamos aqui juntos, olhei direitinho. Mas e quanto às discussões? Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que Paulo tem uma lista, que fez aqui uma lista de coisas que ele podia deixar para trás, se você fosse fazer uma lista de coisas que você precisa deixar para trás, que tem te atrapalhado na sua vida cristã, que tem te impedido de avançar nos seus relacionamentos, no seu trabalho, onde quer que esteja, qual é a sua lista? Paulo tem em mente a imagem do corredor aqui, aquele que está a caminho. Ao invés de lembrarmos de coisas que nos atrapalham, que tal nos lembrarmos de algo, segundo registrou Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, quando Jeremias diz, o quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A gente precisa de jogar, esquecer algumas coisas que já passaram. Mas Paulo faz outra coisa aqui que serve para a gente. Porque quando Paulo diz, pelo menos 2 vezes que ele prossegue para o alvo, Paulo tomou. É uma decisão pessoal, eu vou para o alvo. Alvo, em definição,
pode ser o ponto exato para onde eu fixo os meus olhos. Eu gosto muito de arco e flecha. É um esporte que realmente me fascina. Rafael está ali balançando a cabeça, que a gente andou dando umas flechadas muito furadas por aí há um tempo atrás, mas a gente anda melhorando. Mas certa vez, um mestre em arqueria, conversando com seu discípulo, e um bom mestre, resolveu fazer uma lição ousada, aplicar uma lição diferente. E ele chega perto do seu discípulo e diz, você já me viu acertar essa flor aqui com uma flecha já a uma certa distância? E o discípulo diz, sim, já vi muitas vezes. Eu falei, que joia. Você teria coragem de segurar essa flor para que eu possa disparar a flecha na sua mão? E o discípulo disse, sim, pode. E o mestre então diz, e eu posso fazer isso com os olhos vendados dessa vez? E o discípulo diz, sim. Então nós vamos fazer agora. Vendou os olhos, colocou a flor na mão do discípulo, se posicionou a certa distância, e de lá ele atirou sua flecha. Mas passou longe, mais longe. E aí ele tira a venda dos olhos e ele diz para o discípulo, o que você achou? E o discípulo disse, foi uma decepção. Eu tinha certeza que o senhor ia acertar. Nunca te vi errar. Por isso eu tive coragem de ficar aqui. Então o mestre disse, mas hoje eu queria te ensinar uma lição. Para que você nunca mais se esqueça. É impossível acertar um alvo quando não se está de olho nele. Nós cantamos aqui, meu alvo é Cristo. Mas a pergunta é, diariamente, os nossos olhos estão presos a Ele? Prosseguir para o alvo é uma decisão pessoal. Esquecer das coisas que não contribuem para o momento. A única coisa a ser feita é preciso decidir prosseguir para o alvo para o qual se olha constantemente. A gente tem que tomar cuidado com a direção para a qual os nossos olhos apontam. Quando eu era pequenininho lá em Bitirama, que não é em Barbacena, não é, Neto? Nem lá em Itaporanga, nós cantávamos um corinhozinho pequenininho, maravilhoso, que dizia, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. Esse é um tempo perigoso para os olhos. Perigoso. Mas Paulo faz uma terceira, ou nos permite extrair aqui uma terceira lição. E sinceramente, irmãos, que quando a gente lê esse texto, pelo menos eu me coloco a pensar o que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo diz o seguinte, logo no versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Espera lá. Deixa eu repetir isso. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Parece um jogo de palavras, é como se Paulo dissesse o seguinte, olha, eu estou indo em busca de algo que eu já tenho.
Tá, então que sentido tem isso? Qual é o significado? Qual o sentido disso? Você se dedicar com tudo que você tem para conquistar algo pelo qual você já foi conquistado. Parece que não tem sentido algum. É como se Paulo dissesse o seguinte: olha, eu vou a caminho, eu vou em direção a Cristo todo momento, mas enquanto eu estou indo em busca de Cristo, Cristo vem na minha direção. É algo parecido com isso. E Paulo fala de uma vocação, desse chamado especial de Deus através de Cristo. Conquistar para o que já foi conquistado. Sinceramente, irmãos e irmãs, o prêmio aqui do que Paulo fala, logicamente da salvação, mas o prêmio na prática na vida cristã não é o perfeccionismo. Não é este o prêmio. O prêmio é uma luta constante contra. Deixa eu tentar explicar isso aqui um pouquinho. Quietismo é o que fala, é uma tendência sobre a tranquilização precipitada, lassidão, ou seja, ficar parado. É como se tivéssemos chegado a um patamar espiritual da vida e agora a gente pode parar por aqui e se aquietar, e se acalmar, e deixar que as coisas aconteçam. Esse é um perigo tremendo na vida cristã. Este é um ponto exato onde o inimigo usa quando nós nos damos por satisfeitos com tudo. A vida cristã é sequência. É porque Paulo olha o seguinte: agora que ele já sabe que ele tem tudo, que Deus fez tudo em Cristo Jesus, o que poderia fazer? Agora é só a gente parar e descansar e surfar na graça. Porque Deus já fez tudo, e Paulo está dizendo exatamente o seguinte: olha, apesar dele ter feito tudo, nós precisamos prosseguir e buscá-lo. Não baixar a guarda, é buscá-lo como se a gente não tivesse recebido nada, como se tudo dependesse da gente. Creio que tenha sido Martinho Lutero que disse certa vez: eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas eu oro como se tudo dependesse de Deus. Paulo sabe que ele já recebeu, mas ele não pode se acomodar. Esse é um grande problema de algumas doutrinas que nós temos na igreja reformada. Quando nós conversamos aí sobre eleição, predestinação e coisas do tipo, as pessoas falam assim: então quer dizer que vocês estão eleitos? Vocês consideram então que foram predestinados? Ou seja, você está salvo, uma vez salvo, você não precisa fazer mais nada. Em relação à salvação, não. Em relação à vida, guerra. É no meio dessa guerra que as pessoas vivem do jeito que Eugene Peterson falava. Dizendo que as pessoas vivem mal nesses dias. Terrivelmente. Não de uma forma perversa, mas futilmente. Não de forma cruel, mas estupidamente. E os bons exemplos estão realmente em falta. Aonde Paulo quer chegar? Prêmio da vitória, da convocação ou da vocação celestial em Cristo Jesus, não é entrar no céu. Paulo sabe que isso já estava certo. Tem mais. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vai entender algumas coisas que Paulo tem em mente. Não é só entrar no céu, é participar da ressurreição dentre os mortos, do arrebatamento, a perfeição da igreja, a unificação definitiva com o seu cabeça, e a partir daí, participar da derrubada do anticristo, do governo sobre a terra, no reinado dos céus, do juízo sobre o mundo e sobre os anjos, da habitação da nova Jerusalém sobre a nova terra. Sem dúvida, o prêmio da vitória, que deve movimentar o cristão de maneira mais voluntária, é muito mais do que o prêmio, mas é justamente esse processo de caminhada. É justamente o que está acontecendo entre o hoje e até o último dia de vida nosso aqui. Essa é a grande motivação, ou esta é a grande motivação da nossa vida. Tem algo acontecendo.
no tempo e na história, movendo e moldando a vida de pessoas. E se a gente não acreditar que Deus esteja fazendo isso agora, nós estamos seriamente enganados. Deus está fazendo algo agora, neste exato momento. Mas aí Paulo diz o seguinte, Paulo conclui aqui essa parte, pelo menos nessa divisão que nós temos do texto. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu creio que Paulo aqui, agora ele está dando um puxãozinho de orelha na turma que se achava perfeita. Eu creio que seja nessa hora que ele está dizendo assim, gente, de qualquer forma, vamos baixar a bola um pouquinho, vai. Vamos andar de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Mas a pergunta então é, o que ele já alcançou? O que é andar de acordo com o que já alcançamos? E a primeira coisa que me vem à mente é a salvação. Nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. E se isso for o que Paulo tem em mente, nós devemos andar como pessoas salvas. Poxa, pastor, isso é bom demais, andarmos então como pessoas salvas. É verdade. Isso mesmo. Salvas de quê? Salvas da morte eterna. Que joia. E qual a implicação disso tem? É que quem não tem medo da morte, não tem medo de enfrentar os perigos da vida. Não teria medo de se posicionar diante de algumas coisas que acontecem nos nossos dias. Não teria medo de confrontar uma cultura que anda longe de Deus. Não teria medo de confrontar uma cultura que diz que existe a possibilidade da gente deixar os nossos filhos escolherem qual sexo eles vão ter, vão assumir nas suas vidas. Quem é salvo e não tem medo de morrer, não tem medo de confrontar essas coisas. Não se vende. A gente vai estar aqui com o Diego, e o Diego constantemente fala sobre as crises, dos lugares onde o cristianismo realmente está sendo perseguido. Ele vai vir falar isso aqui com a gente, no dia 11. É tão distante da gente, tão longe. Essa realidade não é nossa. Eu tive um professor de seminário, o reverendo Hilton Figueiredo, que ele disse uma coisa uma vez, quando estávamos no segundo ano de seminário, que mexeu muito comigo, e creio que boa parte da minha turma. Ele disse assim, tomara não tenha que entrar na clandestinidade para voltar a crescer. Porque em todos os lugares em que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Todos os lugares. Em Atos dos Apóstolos nós vemos isso, quando a expansão da igreja acontece em meio à primeira perseguição da igreja. Como Deus espalha ali homens e mulheres e como a igreja, o evangelho ganha forma em outros lugares. Mas vira e mexe nós temos um congresso nacional que de vez em quando quer votar uma lei e lá no meio de um artigozinho perdido qualquer, consta lá que pastores evangélicos não podem falar nos seus púlpitos sobre o homossexualismo e condenar esse tipo de coisa, e de repente querem que esse negócio passe ali no meio ali, e quando a gente vê esse tipo de lei vai ser abordada, vai passar, e nós vamos nos render a isso? Nós vamos continuar permitindo que nossos filhos e nossas filhas estudem em colégios, sejam de ordem pública ou de ordem particular, onde esse tipo de coisa é ensinada, e a gente vai manter os nossos filhos lá porque ali seria um lugar de status e de bom ensino? Balela. A grande questão é que tipo de cristão nós estamos formando nessa igreja? E o que é o nosso alvo? Mas, pastor, nós somos um grupo, a igreja está tranquila que a igreja não se perde, porque a igreja anda junto. Poxa, que joia. Tomara que não.
Mas eu quero ler para encerrar uma historinha de um dos meus autores que posso considerar como um dos favoritos. O autor é Max Lucado. Max Lucado disse certa vez, em um dos seus livros, a seguinte história. Em um dos meus momentos não muito inteligentes, participei de uma corrida que começava com uma prova de natação de quase 2 quilômetros, no mar. 600 de nós se juntaram na praia ao nascer do sol. Alguns esperavam ganhar uma medalha. Eu esperava acabar antes do jantar. 6 boias alaranjadas marcavam o nosso caminho. Meus companheiros de corrida me disseram o segredo para ficar no caminho certo. A cada 4 ou 5 braçadas, levante a cabeça para fora da água e tome o rumo certo. A última coisa que você quer numa hora dessas é ter de nadar uma distância longa, grande, para voltar no caminho. Parecia simples. Eu já tinha praticado a técnica do levantar e olhar até não ter mais forças na piscina. Mas eu já contei para você sobre o vento? Todos nós engolimos seco quando vemos uma bandeira lá em cima, toda esticada, e os ventos soprando mais fortes. Rajadas de ventos, na hora da natação, faziam com que o mar da Bahia se parecesse como uma cordilheira de águas salgadas. E o que era pior, o vento soprava para o sul, nós nadaríamos para o norte. Sem problemas. Eu disse para mim mesmo, para me tranquilizar. É só nadar de uma boia a outra. Depois de alguns minutos, a tática de nadar de uma boia a outra se transformou em eu quero minha mãe. Esse peixinho aqui não tinha a menor chance. Cada vez que eu levantava e olhava, tudo que eu via era a próxima onda. Foi um desastre. Até onde pude perceber, nadava em círculos. Então, de repente, a ajuda veio nadando até mim. Uns 6 competidores fizeram meu corpo de ponte. Primeiro, fiquei muito irritado. Depois, eu me toquei. Eles sabem aonde estão indo. E fui atrás deles. Tão mais fácil. Nas ondas. É só ficar com a turma. E foi o que eu fiz. Deslizamos pela Bahia com a confiança de um bando de golfinhos. Conferindo o rumo dos companheiros a cada 10 minutos. Cada braçada nos levando mais próximos do fim. Mas minha mão bateu no barco. No barco de salvamento. Parei e olhei para um dos juízes. Um a um, meus novos companheiros de corrida vieram e bateram em mim ou no barco. Engavetamento em pleno mar. Aonde vocês estão indo? Perguntou o cara da canoa. Pela primeira vez, em algum tempo, olhei à minha volta. Estávamos pelo menos a 500 metros fora do curso. Bem no meio do caminho, rumo à China. Olhamos uns para os outros. Ninguém disse nada. Mas eu sabia o que todos nós pensamos. Pelo menos, eu sabia o que eu pensei. Achei que vocês soubessem aonde estavam indo. Eram tantos nadadores que não podíamos estar todos errados, não é mesmo? Podíamos sim. Um pouco frustrados e bastante envergonhados. Nós nos viramos na direção da praia e nos juntamos ao evento novamente. Eu não fui o último a sair da água. Deixe bem claro. Aí ele conclui a história dizendo o seguinte.
Você já teve dias assim? Dias em que você de repente percebe que está a quilômetros distante do seu caminho? Deus manda um bote de resgate em dias assim. Jesus, posicionado acima das ondas e desnudando e desfrutando de uma visão privilegiada da praia, oferece-nos seus cuidados. Quer uma ajuda para voltar para o caminho certo? Os que querem viver a vida cristã no presente, de maneira genuína, são aqueles que aceitam e nadam na direção que ele aponta. Irmãos, posso só recapitular com você. Esqueça de coisas que não contribuem com nada. Assuma a decisão de seguir em frente. E procure conquistar, para que você não se esqueça que foi conquistado. E se você se perder no caminho, pense no que Cristo fez. Cristo abre mão da sua condição de ser Deus, em alguns momentos da história, para que pudesse ficar claro que ele era homem. De certa forma, se esquecendo de coisas do passado. Cristo estava decidido a ir em frente para aquela cruz. Nada poderia demovê-lo da sua decisão. Nada. Há uma cena do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que eu acho sensacional. Um dos momentos em que Cristo está seguindo rumo ao Calvário, um dos momentos mais difíceis, ele já cansado. Alguém chega perto dele, parece no filme ser José de Arimateia, aquele que o ajuda a carregar a cruz. Carregar a cruz, e ele entra debaixo ali da cruz, como se ele tivesse dando um chega para lá, dizendo: essa cruz é minha. Essa cruz é minha. Cristo tinha um alvo certo, estava decidido a ir para aquela cruz, para conquistar cada um de nós para si. Por que Cristo fez isso, gente? Além de falar do seu grande amor, do amor de Deus, eu respondo essa pergunta com uma frase de uma das músicas de Stênio Marcius, que diz que Cristo foi verter a vida do corpo seu para lavar a culpa de alguém como eu. Nós vamos celebrar isso ao participarmos da ceia. Pense nessa frase. Cristo foi verter a vida do corpo seu para lavar a culpa de alguém como eu, para levar-me puro junto a Deus. Vida cristã no presente. Essa é a história de hoje. Mas é a história de um presente pessoal. É a história que a gente segue escrevendo amanhã. O que você precisa deixar para trás? Qual é o seu alvo? Para onde realmente os seus olhos apontam? E como uma pessoa que foi conquistada por Cristo, o que você ainda busca conquistar? Que Deus nos abençoe poderosamente nessa noite e nos leve para casa para repensarmos. Quero desafiar você a fazer uma lista. Coloque no cabeçalho dessa lista coisas que eu preciso esquecer.